Você sabia que existe um lugar onde suas orações chegam antes mesmo de serem proferidas? Um lugar onde cada súplica, cada lágrima, cada palavra sussurrada no meio da madrugada é registrada como um trovão que abala estruturas invisíveis? Eu não acreditava nisso. Na verdade, eu não acreditava em nada. Meu nome era sinônimo de ceticismo. Meu diploma pendurado na parede atestava anos de estudo em filosofia e ciências. Minha boca era afiada para debates. Minha mente, treinada para destruir argumentos religiosos. Eu era ateu, militante, orgulhoso e completamente cego para o que estava prestes a me acontecer. Tudo começou em uma noite comum de terça-feira. Eu havia acabado de ridicularizar um colega cristão em um grupo de discussão online. Senti aquela satisfação vazia de sempre. Deitei na cama com um sorriso de quem acha que venceu mais uma batalha intelectual. Mas algo estava diferente naquela noite. Algo no ar. Uma pressão no peito. Um peso que não conseguia explicar. Fechei os olhos. E foi então que aconteceu. Vi algo que minha mente racional jamais poderia processar. Não era um sonho. Meus olhos físicos estavam fechados. Mas outros olhos se abriram. E o que vi me fez perceber uma verdade aterrorizante. Eu havia passado toda a minha vida negando uma guerra que acontecia bem diante de mim. Uma guerra onde eu era apenas um peão. E estava do lado errado. Naquela noite, minha vida dividiu-se em duas. O antes, onde eu achava que controlava tudo com minha lógica. E o depois, onde descobri que existe um mundo além do que nossos 5 sentidos podem captar. Um mundo onde a oração não é apenas palavras jogadas ao vento. É uma arma. É fogo. É a única coisa que o inferno realmente teme. Eu preciso contar essa história para você, porque o que descobri nos anos seguintes, o que a oração revelou nas escrituras durante noites inteiras de joelhos, pode mudar sua vida assim como mudou a minha. Se você está lendo isso agora, não é coincidência. Escreva nos comentários. Eu creio no poder da oração. Apenas isso. Porque antes de continuarmos, você precisa declarar de que lado está nesta guerra invisível. Eu não vim de uma família de ateus. Meus pais eram cristãos. Frequentavam a igreja todos os domingos. Oravam antes das refeições. Tinham a Bíblia na cabeceira da cama. E eu detestava tudo aquilo. Desde cedo, desenvolvi uma repulsa profunda por qualquer coisa relacionada à fé. Vi aquilo como fraqueza, como muleta emocional para pessoas que não conseguiam enfrentar a realidade crua da existência. Quando cheguei à universidade, encontrei meu verdadeiro lar, a filosofia, as ciências, o pensamento crítico. Ali, minha descrença ganhou nome, estrutura, argumentos. Eu não era apenas alguém que não acreditava. Eu era um militante ativo contra a religião. Passei anos mergulhado em livros de filosofia ateísta. Devorava cada página como se fosse alimento para minha alma faminta por confirmação. Nietzsche me deu coragem. Dawkins me deu argumentos. Hitchens me deu eloquência. Eu me tornei especialista em desconstruir a fé alheia. Participava de debates em universidades. Tinha um blog com milhares de seguidores onde publicava textos destruindo argumentos cristãos. Meu orgulho era imenso. Cada cristão que ficava sem resposta diante dos meus questionamentos era uma vitória. Cada jovem que abandonava a igreja depois de ler meus textos era uma conquista. Eu me via como um libertador. Alguém que estava ajudando pessoas a se livrarem da ilusão religiosa. Não percebia que estava preso em uma ilusão ainda maior. O mais irônico é que eu conhecia a Bíblia profundamente. Mais do que muitos cristãos que encontrava, mas meu conhecimento era uma arma, não uma luz. Eu estudava as Escrituras apenas para encontrar contradições, erros históricos, passagens que pudesse usar contra crentes despreparados. Decorava versículos inteiros, não para edificação, mas para destruição. Conhecia genealogias, profecias, parábolas. Tudo isso para provar que era apenas literatura antiga, mitologia judica. Contos de um povo primitivo tentando explicar o mundo. Eu era um especialista em algo que desprezava. Um professor de textos que considerava mentirosos. E foi exatamente esse contato constante com a palavra que abriu uma porta que eu não sabia existir. Minha vida por fora parecia perfeita. Eu tinha diploma universitário, reconhecimento acadêmico. Centenas de pessoas me seguiam nas redes sociais. Recebia convites para palestrar. Meus textos eram compartilhados, comentados, elogiados. Mas por dentro, eu estava vazio. Vivia para dormir. Acordava no meio da madrugada, com ansiedade inexplicável. Não conseguia manter relacionamentos. Sentia uma angústia constante que nenhum livro de filosofia conseguia acalmar, mas eu sempre arrumava uma explicação racional. Estresse,
pressão acadêmica, desequilíbrio químico no cérebro. Tudo menos admitir que apenas talvez, eu estivesse errado sobre tudo. Durante anos, eu desafiei cristãos publicamente. Propunha debates em praças, em grupos online, em eventos universitários. Gostava de ver pregadores sem argumentos diante das minhas perguntas. Ria de testemunhos de libertação, de cura, de experiências sobrenaturais. Para mim, tudo era histeria coletiva, placebo, mentiras bem contadas. Eu tinha resposta para tudo, até para o sofrimento humano, até para a morte. Minha arrogância era tão grande que eu achava que havia decifrado todos os mistérios da existência com minha lógica limitada. Não sabia que estava sendo usado. Não percebia que minha inteligência, meu conhecimento, minha eloquência eram ferramentas nas mãos de algo muito maior e infinitamente mais perigoso do que eu poderia imaginar. Algo que aguardava ansiosamente o dia em que minha arrogância me entregaria completamente. Naquela terça-feira à noite, quando fechei os olhos, algo se abriu dentro de mim. Não foi um sonho. Sonhos, você esquece. Sonhos têm aquela qualidade nebulosa, confusa. Aquilo era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado na vida física. Era como se eu tivesse passado 32 anos, usando apenas 4 dos 5 sentidos. E de repente o quinto se ativasse com uma intensidade brutal. Eu vi, não com os olhos do corpo, mas com olhos que eu não sabia que possuía. E o que vi me destruiu por dentro. Ali, no meu quarto escuro, percebi que não estava sozinho. Nunca estive. Havia presenças, seres, entidades observando cada movimento meu, cada pensamento, cada palavra, e o pior, eles estavam satisfeitos comigo. Vi como se fosse uma névoa densa ao redor da minha cama, mas não era névoa comum. Era algo vivo, algo consciente. Formas que se moviam com propósito, e eu podia sentir a intenção delas. Não era apenas maldade. Era algo mais antigo, mais profundo. Era ódio misturado com satisfação, como se eu fosse um projeto bem-sucedido. Um investimento que estava dando retorno. Tentei me mexer e não consegui. Meu corpo estava paralisado, mas minha consciência estava mais alerta do que nunca. Então ouvi, não com os ouvidos, mas ouvi sussurros que vinham de todas as direções. Palavras que eu não deveria entender, mas entendia perfeitamente. Eles falavam sobre mim, sobre meu trabalho, sobre quantas pessoas eu havia afastado da fé. E eles celebravam isso. Um dos seres se aproximou. Eu não conseguia ver um rosto definido, mas sentia a presença como você sente o calor de uma fogueira. Só que não era calor. Era o oposto. Um frio que penetrava além da pele, além dos ossos. Um frio que tocava algo mais profundo, algo eterno dentro de mim. E então, ele falou. Não moveu lábios porque não tinha lábios, mas as palavras se formaram diretamente na minha mente. Você é nosso. Sempre foi. Cada livro que leu, cada argumento que construiu, cada alma que afastou da verdade, tudo isso nos alimenta. E quando seu tempo acabar, você virá para onde pertence. Aquelas palavras não eram uma ameaça, era uma afirmação. Uma certeza, como alguém que olha para um documento assinado e diz: está feito. Naquele momento, minha mente racional entrou em colapso. Todos os anos de estudo, todos os argumentos filosóficos, todas as provas científicas que eu usava contra a existência de Deus e do diabo, se tornaram papel molhado, porque eu estava experimentando algo que transcendia completamente o método científico. Eu estava diante de uma realidade que meus livros nunca mencionaram, e o terror que senti não era medo de morrer. Era algo infinitamente pior. Era a compreensão súbita de que a morte não é o fim, e que existe um destino pós-morte, e que eu estava caminhando direto para o lado errado dessa eternidade. Pela primeira vez na vida, desejei desesperadamente que meus pais estivessem certos. Que suas orações não fossem apenas palavras ao vento. Que Jesus não fosse apenas um personagem histórico. Então algo mudou. Uma luz começou a crescer do outro lado do quarto. E os seres que estavam satisfeitos ao meu redor começaram a recuar. Não era uma luz física. Era algo mais potente. E com aquela luz veio uma sensação completamente diferente. Paz. Não a paz filosófica que eu tentava alcançar através da meditação ou do pensamento racional, mas uma paz que carregava peso, autoridade, poder. E eu soube, sem que ninguém me dissesse, que aquela luz estava ali por causa de alguém. Alguém que estava orando por mim naquele exato momento. Depois descobri que era minha mãe. Ela havia acordado no meio da noite com meu nome ardendo no coração. E em vez de voltar a dormir, ela se ajoelhou. Ela não sabia o que estava acontecendo comigo, mas obedeceu ao impulso. E aquela oração simples, dita em um quartinho humilde a quilômetros de distância,
Atravessou dimensões e chegou até onde eu estava. Chegou como uma bomba nuclear no reino das trevas. Os seres recuaram mais. E eu percebi algo que mudaria minha compreensão para sempre. Eles não recuaram porque quiseram. Recuaram porque foram forçados. Aquela luz não era negociável. Não era sugestão. Era ordem. Era poder bruto. E eles, aquelas entidades que segundos antes pareciam tão poderosas, tão confiantes, agora pareciam insetos diante de um furacão. Vi então como o mundo espiritual realmente funciona. Não é equilibrado. Não é uma batalha de forças iguais entre bem e mal. É uma guerra onde um lado já venceu, mas ainda permite que o outro atue por um tempo determinado. E a oração é o que ativa essa vitória na vida das pessoas. É o que traz a realidade do céu para a realidade da terra. Minha mãe não sabia teologia complexa, não tinha doutorado. Mas ela tinha algo que meus diplomas nunca me deram. Ela tinha acesso a um poder que faz o inferno inteiro tremer. Quando finalmente consegui me mexer, meu corpo estava encharcado de suor. Olhei o relógio. Eram 3h42 da manhã. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Sua voz estava cansada, mas tinha algo mais. Tinha certeza. Filho, eu sabia que você ia ligar. Acabei de me levantar da oração. Deus colocou você no meu coração com urgência. Chorei, pela primeira vez desde a infância. Chorei sem controle. Porque entendi algo que meu orgulho nunca me deixou ver. A batalha não era intelectual. Nunca foi. Era espiritual. E eu estava lutando desarmado contra um inimigo que eu jurava não existir. Um inimigo que agora sabia que eu sabia. E que não estava nada feliz com aquela oração que invadiu seu território. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque enquanto você não vir o que realmente está acontecendo, você vai continuar lutando as batalhas erradas. Vai continuar achando que seus problemas são apenas psicológicos, apenas sociais, apenas circunstanciais. Mas existe uma guerra, e nessa guerra, seu maior inimigo quer que você continue cego, continue achando que ele não existe. Porque um inimigo que você não vê é um inimigo que você não combate. E a arma mais poderosa contra ele é exatamente aquilo que ele tentou me fazer desprezar a vida toda: a oração. A simples, humilde, poderosa oração. Nos dias que seguiram aquela noite, eu não conseguia funcionar normalmente. Cancelei palestras. Parei de escrever no blog. Meus seguidores começaram a perguntar o que estava acontecendo. Mas como eu poderia explicar? Como eu poderia dizer que toda a minha filosofia havia desmoronado em uma única experiência? Eu tentava racionalizar. Talvez fosse paralisia do sono. Talvez uma alucinação causada por estresse. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Eu tinha visto algo real. Algo que minha mente não conseguia apagar. Não importa o quanto tentasse. E o pior, eu sentia que aquilo não havia terminado. Era como se aquela noite fosse apenas o começo. Um aviso. Uma porta que havia se aberto. E que agora não podia mais ser fechada. 3 noites depois, aconteceu novamente. Mas desta vez foi diferente. Eu não estava dormindo. Estava sentado na sala, com as luzes acesas, tentando ler um livro de filosofia que antes me confortava. As palavras não faziam mais sentido. Pareciam vazias, superficiais, como se o autor estivesse falando sobre a cor do céu para alguém que nunca teve olhos. De repente senti aquela mesma presença, aquele frio, mas agora era mais intenso. E eu estava consciente, totalmente consciente. Meu coração disparou. Olhei ao redor e vi as sombras da sala começarem a se mover. Não era truque de luz. Era algo deliberado, algo vivo. E então, pela segunda vez, ouvi a voz: você viu demais. Agora você tem uma escolha. Volte para o que era. Continue nosso trabalho. Ou venha conhecer seu verdadeiro destino. Antes que eu pudesse responder ou reagir, a sala desapareceu. Não escureceu. Simplesmente deixou de existir ao meu redor. E eu me vi em outro lugar. Um lugar que minha mente lutava para processar. Era como estar dentro de uma caverna infinita. Mas não havia paredes. Apenas escuridão que pulsava, que respirava. E havia sons, gritos. Não gritos de dor física, mas algo muito pior. Era o som de desespero absoluto. De pessoas que haviam perdido toda a esperança. Que sabiam que não haveria fim. Não haveria alívio. Não haveria segunda chance. Eu tentei me mexer, mas não tinha corpo. Ou tinha, mas não conseguia vê-lo. Apenas sentia o peso daquele lugar. E o peso era insuportável.
não era apenas ausência de luz. Era ausência de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que dá sentido à existência. Vi pessoas, ou o que sobrara de pessoas, presas em uma consciência eterna de seus erros, de suas escolhas, de suas rejeições. E o que me chocou não foi ver assassinos ou pessoas que eu consideraria, mas havia pessoas comuns, pessoas que simplesmente viveram sem Deus, pessoas que, como eu, passaram a vida negando, adiando, ridicularizando. E agora estavam ali, na consequência eterna de suas escolhas temporais. Vi um homem que reconheci, tinha sido famoso, um ator que morrera anos atrás. Ele estava consciente, totalmente consciente, e gritava um nome: Jesus! Jesus! Eu não sabia, ninguém me disse. Eu não sabia. Mas agora era tarde. Não havia mais tempo, não havia mais oportunidade, apenas a eternidade de uma escolha errada. Então, algo me puxou. Senti como se garras invisíveis me arrastassem mais fundo naquele abismo. E uma voz, a mesma de antes, sussurrou: Este é seu lugar. Você trabalhou para nós. Afastou almas da salvação. Construiu argumentos que destruíram fés frágeis. Você nos pertence. Este será seu lar. Harrison. O terror que me inundou era algo além de qualquer emoção humana. Não era apenas medo de dor, era medo de perder a própria essência, de ser consumido por uma escuridão que nunca termina, de saber que cada segundo daquela agonia seria seguido por outro, e outro, e outro, sem fim, sem esperança, sem alívio, por toda a eternidade. Eu tentei gritar, mas não tinha voz. Tentei corar, mas não tinha lágrimas, apenas a consciência brutal de que eu havia desperdiçado minha vida. Havia escolhido o lado errado, e agora pagaria o preço. Mas então, no momento exato em que eu sentia que seria completamente consumido por aquele lugar, algo aconteceu. Uma luz. Mas não era como a luz daquela primeira noite. Esta era diferente. Era uma luz que carregava forma, carregava presença, carregava um peso de glória tão intenso que mesmo naquele lugar de trevas absolutas, ela brilhava como um sol. E com aquela luz, veio uma voz. Uma voz que não era sussurro. Não era grito. Era simplesmente autoridade pura. Ele ainda não. Ainda há tempo. Ainda há propósito. E imediatamente, as garras que me seguravam se soltaram. Não por escolha, mas por comando. Aquela voz não negociava. Aquela voz criava realidade. O que ela declarava, acontecia. Simples assim. Eu fui puxado daquele abismo com uma velocidade impossível. E de repente, estava de volta na minha sala, caído no chão. Meu corpo físico estava tremendo violentamente. Meu rosto estava molhado. Eu estava chorando há quanto tempo, não sei. Mas o que eu sabia era que havia estado em um lugar real. Não era simbólico. Não era metáfora. Era um destino literal que aguarda aqueles que morrem sem Cristo. E eu havia sido resgatado. Mas não por meus méritos. Não porque eu merecia. Mas porque alguém estava orando. Porque alguém não havia desistido de mim. E porque Jesus, aquele que eu havia ridicularizado por anos, decidiu me dar mais uma chance. Uma última chance. E dessa vez, eu não iria desperdiçá-la. Naquele chão frio da sala, aos 32 anos, depois de uma vida inteira de orgulho e rebelião, eu orei pela primeira vez. Não foi uma oração bonita. Não foi teologicamente correta. Foram apenas palavras quebradas entre soluços. Jesus, eu estava errado, sobretudo. Me perdoa. Me salva. Eu não quero voltar para aquele lugar. Eu entrego minha vida. Eu entrego tudo. Só não me deixa voltar lá. E naquele momento, algo entrou em mim. Ou, talvez, algo saiu. Senti como se um peso de anos fosse arrancado dos meus ombros. Senti paz. Mas não aquela paz filosófica que eu tentava fabricar com pensamentos positivos. Era uma paz que vinha de fora, que preenchia, de dentro, uma paz que dizia: você está seguro agora. Você foi comprado. Você foi resgatado. Você não pertence mais a eles. Chorei até não ter mais forças. E pela primeira vez em décadas, dormi sem ansiedade e sem pesadelos. Sem aquele vazio que me acompanhava desde sempre. Quando acordei na manhã seguinte, tudo parecia diferente. A luz do sol entrando pela janela tinha outra qualidade. O ar parecia mais limpo. Ou talvez eu é que estava vendo com olhos novos. Olhos que haviam sido abertos à força para uma realidade que eu passara a vida inteira negando. Peguei meu telefone e vi dezenas de mensagens. Seguidores preocupados com meu sumiço. Convites para debates. Pedidos de artigos. Aquele mundo que antes me definia agora parecia distante.
como se pertencesse a outra pessoa, porque de fato pertencia o homem que construiu aquele blog, que escreveu aqueles artigos, que ridicularizou a fé alheia. Tinha morrido naquele chão de sala. E quem acordou era alguém completamente diferente. Mas a transformação não foi instantânea em todas as áreas. Nos dias seguintes comecei a experimentar algo que não esperava. Batalha. Eu pensava que após entregar minha vida a Jesus, tudo seria paz e alegria contínuas. Mas descobri que quando você muda de lado em uma guerra espiritual, o inimigo não simplesmente aceita e vai embora. Ele luta para recuperar o território perdido. Começaram a vir pensamentos. Pensamentos que eu reconhecia como meus antigos padrões, mas agora com uma intensidade diferente. Você foi enganado. Aquilo tudo foi só alucinação. Você está sendo fraco. Está traindo tudo o que construiu. E a cada pensamento desses eu precisava fazer uma escolha. Acreditar no que vi, ou voltar para o que era seguro intelectualmente. Foi quando entendi o papel da oração de forma prática. Minha mãe me ensinou. Ela disse algo simples, mas profundo. Filho, agora você precisa orar todos os dias. Não porque Deus precisa que você repita palavras, mas porque você precisa manter a conexão. Porque a oração é o cordão que te mantém ligado à fonte. E sem ela, você vai secar espiritualmente. Comecei a orar. De manhã, de forma desajeitada, no início. Não sabia as frases bonitas que ouvia nas igrejas. Não conhecia os jargões evangélicos. Apenas falava com Deus como quem fala com alguém real. Porque para mim, agora, Ele era mais real do que qualquer outra coisa. E foi nessas orações iniciais, tropeçadas e sinceras, que algo extraordinário começou a acontecer. A Bíblia começou a falar comigo, não de forma mística ou maluca, mas de forma real. Eu abri aquele livro que antes lia apenas para criticar, e agora as palavras saltavam da página. Versículos que eu havia memorizado para usar em debates agora me confrontavam com verdade. Passagens que eu ridicularizava agora me consolavam. E começaram a surgir perguntas. Perguntas, não mais perguntas céticas para pegar cristãos em contradições, mas perguntas de alguém que realmente queria entender. Como Jesus sabia das coisas que disse? Como os profetas previram eventos com séculos de antecedência? O que realmente significavam certas parábolas? E principalmente, o que mais está escondido neste livro, que meus olhos cegos nunca viram? Foi então que comecei as noites de oração intensa. Não era planejado, não era disciplina religiosa. Era fome, uma fome espiritual que eu não sabia que existia. Eu ficava acordado até de madrugada, com a Bíblia aberta, orando, pedindo que Deus me mostrasse o que eu havia perdido todos aqueles anos. E Ele mostrou. Começou com pequenas revelações, conexões entre Antigo e Novo Testamento que eu nunca havia percebido. Profecias que se encaixavam com precisão cirúrgica. Padrões numéricos que não podiam ser coincidência. E quanto mais eu via, mais eu queria ver. Era como se a Bíblia fosse um livro codificado. E a oração era a chave que destrancava as camadas mais profundas. Uma noite específica mudou tudo. Era madrugada de sexta-feira. Eu estava orando há horas, com um livro de Daniel aberto, pedi algo específico. Deus, me mostra algo que vai destruir completamente qualquer dúvida que restar em mim. Me mostra algo que só tu poderias ter revelado aos profetas. E foi como se uma cortina se abrisse na minha mente. Comecei a ver conexões entre Daniel, Apocalipse e eventos históricos que se cumpriram com detalhes assustadores. Vi como impérios foram preditos séculos antes de existirem. Vi como a vinda do Messias foi marcada em uma linha do tempo profética que se cumpriu exatamente. Vi como mesmo agora, neste momento da história, estamos dentro de profecias que foram escritas há mais de 2000 anos. E compreendi algo que me fez tremer. Este livro não foi escrito apenas por homens. É impossível. A probabilidade matemática de tantas profecias se cumprirem por acaso é zero, literalmente zero. Chorei novamente naquela noite. Mas dessa vez não era medo. Era vergonha por ter sido tão cego. Era gratidão por ter sido resgatado antes que fosse tarde demais. E foi naquele momento, naquela madrugada, que ouvi, não com ouvidos físicos, mas ouvi tão claramente quanto ouvi a voz das trevas naquela primeira noite. Só que esta voz era completamente diferente. Era a voz que me resgatara do abismo. E ela disse algo que mudaria o rumo da minha vida. Agora você vai contar. Vai contar o que viu. Vai contar o que eu te mostrei. Porque existem muitos, como você. Muitos que estão cegos. Muitos que estão caminhando para onde você quase foi. E se você não contar,
Quem vai? Naquele momento, sentado no chão do meu quarto, com o sol começando a nascer lá fora, eu aceitei. Aceitei um chamado que eu jamais poderia ter imaginado. Eu, que passei anos destruindo a fé alheia, agora seria usado para construí-la. Eu, que ridicularizei pastores, agora me tornaria um. Não porque eu merecia, não porque eu era qualificado, mas porque a graça de Deus é tão absurda, tão ilógica, tão escandalosa, que ele transforma até mesmo seus maiores inimigos em seus servos mais apaixonados. E eu prometi ali, prometi que usaria o resto da minha vida para desfazer o estrago que fiz, para alcançar ateus, como eu era, para mostrar que existe um mundo espiritual real, que existe um inferno literal, que existe um Salvador real, e que a oração não é brincadeira, é a arma mais poderosa que temos nesta guerra. Os primeiros meses após minha conversão foram os mais difíceis da minha vida, não pela fé em si, mas pelas consequências. Quando anunciei publicamente que havia me tornado cristão, a reação foi brutal. Meus seguidores me chamaram de traidor, de fraco, de louco. Amigos que eu tinha há anos cortaram relações comigo. Fui expulso de grupos acadêmicos. Recebi mensagens de ódio todos os dias. Pessoas que antes me elogiavam agora me ridicularizavam nas redes sociais. Um ex-colega de universidade criou um artigo inteiro sobre como eu havia tido um colapso mental. Outro disse que eu estava passando por um surto psicótico e precisava de tratamento. E a parte mais difícil era que eu entendia perfeitamente a reação deles. Porque meses atrás, eu teria reagido da mesma forma. Perdi minha credibilidade acadêmica da noite para o dia. Convites para palestras foram cancelados. O blog que eu mantinha há anos foi deletado por mim mesmo. Não conseguia mais sustentar aquele conteúdo, sabendo o que sabia agora. Cada artigo que escrevi, cada argumento que usei contra Deus, agora me queimava por dentro. Eu sabia que aquelas palavras haviam afastado pessoas da salvação, que talvez alguém tivesse lido meus textos e decidido não buscar a Deus. E agora aquela pessoa poderia estar no mesmo caminho que eu quase trilhei até o fim. Essa culpa era pesada, muito pesada. Houve noites em que pensei em desistir de tudo, em fugir para algum lugar onde ninguém me conhecesse. Mas sempre que a tentação vinha, eu me lembrava daquele lugar, daquele abismo, daqueles gritos, e a memória me fortalecia. Minha família reagiu de formas diferentes. Minha mãe chorou, de alegria. Ela disse que havia orado por mim todos os dias desde que eu tinha 15 anos e comecei a me afastar de Deus. 15 anos de oração, 15 anos de madrugadas ajoelhada, de jejuns, de súplicas. E agora, ela via a resposta. Meu pai foi mais reservado. Ele ficou feliz, mas também preocupado. Ele via o que eu estava enfrentando, via os ataques, o isolamento, a perda de tudo que eu havia construído. E um dia, ele me disse: "Filho, você tem certeza de que não está agindo por impulso? Talvez você devesse ir devagar. Não precisa jogar tudo fora." Mas eu sabia que não havia meio termo. Não. Depois do que vi, ou eu estava totalmente dentro, ou ainda estava fora. Não havia como ser cristão pela metade depois de ter visitado o inferno. A transformação começou de dentro para fora. As primeiras mudanças foram internas. Os pesadelos constantes que eu tinha desapareceram. Aquela ansiedade das 3 da manhã que me atormentava há anos simplesmente foi embora. A insônia crônica se resolveu. Eu dormia em paz pela primeira vez desde a adolescência. Parei de beber. Não porque alguém me mandou, mas porque perdi completamente a vontade. Vícios que eu achava que eram parte de quem eu era, simplesmente perderam o poder sobre mim. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro. Algo que me controlava sem que eu percebesse. E agora eu estava livre, realmente livre. Não era força de vontade. Não era disciplina. Era libertação sobrenatural. E isso me mostrou algo crucial. O que Jesus faz não é reforma, é recriação. Ele não conserta a pessoa velha. Ele mata a pessoa velha e ressuscita uma nova. Comecei a frequentar uma igreja pequena que minha mãe frequentava. No início, foi estranho. Eu estava acostumado com debates acadêmicos e discussões filosóficas complexas. E ali estava, em um culto simples, com pessoas simples cantando louvores que eu consideraria infantis meses atrás, mas algo aconteceu. Nas primeiras vezes, eu apenas observava, analisava. Minha mente crítica ainda estava ativa. Mas aos poucos, algo começou a derreter dentro de mim. Eu via a sinceridade daquelas pessoas, a fé genuína, o amor real entre irmãos. E percebi que toda a minha sofisticação intelectual não havia me dado nada disso. Eu tinha conhecimento, mas não tinha comunhão. Tinha argumentos, mas não tinha família espiritual. E pela primeira vez, entendi
o que significa pertencer ao corpo de Cristo. O pastor daquela igreja, um homem simples de 60 anos, se tornou meu mentor. Ele não tinha doutorado. Não lia os filósofos que eu lia, mas ele conhecia a Deus de uma forma que eu nunca tinha visto. Era íntimo, real, prático. Ele orava e as coisas aconteciam. Ele declarava e as situações mudavam. Não era show, não era performance. Era autoridade espiritual verdadeira. Um dia, depois do culto, ele me chamou para conversar. Sentamos em uma sala pequena nos fundos da igreja. Ele me olhou nos olhos e disse: "Eu sei quem você era. Eu li seus artigos anos atrás. E eu orei por você. Orei para que Deus abrisse seus olhos." Frequente. Aquele homem, simples, que eu provavelmente teria ridicularizado se cruzasse comigo nos tempos de militância ateísta, havia orado por mim. E agora eu estava ali, diante dele como prova viva de que oração funciona. Choramos juntos naquele dia. E ele me disse algo que nunca esqueci. Deus não desperdiça nada. Todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, tudo o que você passou, Ele vai usar, mas agora para o reino. A transformação externa também veio. Meus traços faciais mudaram. Não é exagero. Pessoas que me conheciam há anos diziam que eu parecia diferente. Mais leve, mais vivo. O peso que eu carregava no rosto, aquela expressão dura que eu tinha, suavizou. Meus olhos, que antes tinham um brilho de arrogância, agora tinham algo diferente. Paz, propósito, esperança. E isso não era autossugestão. Fotos antigas minhas comparadas com fotos atuais mostravam claramente, era como se eu tivesse envelhecido 10 anos durante minha vida como ateu militante, e agora estava rejuvenescendo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eu estava experimentando isso literalmente. Tudo se fez novo. Meus gostos mudaram. Minhas prioridades mudaram. Meus sonhos mudaram. O homem que acordava com o objetivo de destruir argumentos cristãos, agora acordava com o objetivo de ganhar almas para Cristo. Mas a maior transformação foi na forma como eu via as pessoas. Antes, eu via cristãos como inferiores intelectualmente, como pessoas que precisavam de muletas emocionais. Agora eu via cada pessoa como uma alma eterna caminhando para um destino. E isso mudava tudo. Aquele vendedor mal-humorado da padaria não era mais apenas alguém que me irritava. Era uma alma que talvez não conhecesse Jesus. Aquele colega de antiga da universidade, que ainda me enviava mensagens de ódio, não era mais meu inimigo. Era alguém sendo usado pelo verdadeiro inimigo. E meu trabalho não era destruir Low em argumentos. Era orar por ele. Era plantar sementes. Era deixar que minha transformação falasse mais alto do que minhas palavras. Porque o maior argumento a favor do evangelho não é lógica. É vida transformada. É antes e depois. É demonstração de poder, não eloquência de palavras. 6 meses depois da minha conversão, aconteceu algo que confirmou meu chamado. Recebi uma mensagem de um jovem que me seguia na época do blog ateu. Ele disse que havia lido meu testemunho e que estava confuso. Ele era ateu por causa dos meus artigos. Havia se afastado da fé da família por causa dos meus argumentos. E agora, estava perdido. Não sabia mais no que acreditar. Marcamos um café. Quando ele chegou, vi em seus olhos o mesmo vazio que eu tinha. A mesma arrogância mascarando o desespero. E pela primeira vez, tive a oportunidade de desfazer o que havia feito. Contei minha história completa. Não omiti nada, nem mesmo as partes sobrenaturais que eu sabia que soariam loucas. E no final, fiz uma proposta simples. Ore comigo agora. Apenas uma oração simples. Peça para Deus se revelar se Ele é real. Ele hesitou, mas aceitou. E ali, naquela cafeteria, um exato guiou outro ateu em uma oração. 3 semanas depois, recebi outra mensagem dele. Ele havia se convertido. Havia voltado para a igreja. E sua vida estava mudando. Naquele momento, entendi. Meu passado não foi em vão. Deus estava transformando o meu maior erro no meu maior ministério. Depois de 3 anos caminhando com Cristo, depois de noites incontáveis de oração, estudo profundo das Escrituras, aprendi verdades que jamais vi sendo ensinadas nas universidades de teologia. Não porque sejam secretas, mas porque só podem ser compreendidas por quem vive a realidade espiritual. Não apenas estuda sobre ela. A primeira e mais importante lição que aprendi é esta: oração não é ritual religioso. Oração é comunicação com uma pessoa real, que tem poder para intervir na realidade física, a partir do reino espiritual. Quando você ora, você não está falando sozinho. Você está ativando forças celestiais. Você está movendo anjos. Você está incomodando demônios. E principalmente,
Você está acessando o trono de Deus. Isso não é poesia. É literalmente o que acontece quando você ora com fé. Mas existe uma diferença brutal entre oração religiosa e oração eficaz. Oração religiosa é aquela que repetimos porque aprendemos. São frases bonitas, teologicamente corretas, mas vazias de convicção real. Oração eficaz é aquela que sai de um coração que realmente crê, que está falando com alguém que pode e vai responder. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. E isso é literal. Eu vi isso acontecer. Vi situações impossíveis mudarem porque alguém orou com fé real, não apenas com esperança religiosa. A diferença é esta. Esperança diz, talvez Deus faça algo. Fé diz, Deus vai fazer porque Ele prometeu, e Ele não mente. E o mundo espiritual responde à fé, não à religiosidade. Aprendi também que existe um timing na oração. Nem toda oração é respondida imediatamente. Mas isso não significa que não foi ouvida. Minha mãe orou por mim durante 15 anos antes de ver resultado. Quantas vezes ela deve ter pensado em desistir? Quantas vezes deve ter achado que suas orações não estavam chegando a lugar nenhum? Mas ela continuou. E no momento certo, no tempo de Deus, a resposta veio. E veio de forma tão poderosa que não deixou dúvida de quem havia orquestrado tudo. Então, se você está orando por algo há meses, há anos, não desista. Cada oração está sendo armazenada. A Bíblia fala de taças de ouro cheias das orações dos santos diante do trono de Deus. Suas orações não se perdem. Elas se acumulam até o momento exato em que Deus decide derramar a resposta. Outra verdade crucial. Você precisa orar em alinhamento com a vontade de Deus. Muitas pessoas oram por coisas que Deus nunca prometeu. Oram por riqueza, por vingança, por coisas que alimentam o ego, e depois ficam decepcionadas quando não são atendidas. Mas quando você ora pedindo salvação de almas, pedindo santificação, pedindo sabedoria, pedindo proteção espiritual, você está orando dentro da vontade revelada de Deus nas Escrituras. E essas orações sempre são atendidas. Sempre. Talvez não da forma que você imaginou. Talvez não no momento que você queria, mas são atendidas. Eu oro todos os dias para que Deus use minha história para alcançar ateus. E toda semana recebo mensagens de pessoas que estão questionando o ateísmo por causa do meu testemunho. Isso não é coincidência. É oração sendo respondida em tempo real. Aprendi também sobre guerra espiritual, prática. Muitos cristãos vivem como se não houvesse um inimigo real. Acham que todos os seus problemas são apenas circunstanciais. Perdeu o emprego? Azar. Relacionamento acabou? Incompatibilidade? Filho se desviou? Fase. Mas por trás de muitas situações existe uma estratégia demoníaca. E se você não discernir isso espiritualmente, vai continuar lutando apenas no natural e perdendo. Quando comecei a orar especificamente contra as investidas espirituais na minha vida e na vida de quem eu amo, as coisas mudaram. Ataques que antes me derrubavam agora são bloqueados. Porque eu aprendi a lutar na dimensão certa. Você não luta contra carne e sangue. Você luta contra principados e potestades. E nessa luta, oração é sua arma principal. Mas a guerra espiritual não é ficar gritando com demônios. Não é fazer shows. Vi muitos cristãos que passam mais tempo falando com o diabo do que com Deus. E isso é um erro. Sua autoridade vem da sua intimidade com Cristo. Quanto mais próximo de Deus você está, mais os demônios te respeitam. Não porque você é forte, mas porque eles reconhecem de quem você é. Eles reconhecem o cheiro de Cristo em você. E isso os aterroriza. Então pare de dar atenção ao inimigo. Dê atenção a Deus. Ore mais. Jejumeis. Leia a palavra. Mas, e automaticamente sua autoridade espiritual aumenta. Não precisa de rituais complicados. Precisa de relacionamento real com o Rei dos Reis. Outra lição poderosa. Jejum potencializa a oração. Quando você jejua, você está dizendo para seu corpo: você não manda em mim. Você está dizendo para o mundo espiritual: eu estou sério. Isso quebra coisas que só oração não quebra. Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Existem níveis de batalha espiritual. Algumas coisas você resolve com uma oração simples. Outras exigem jejum prolongado. Quando comecei a jejuar regularmente, vi mudanças que meses de oração apenas verbal não haviam produzido. Vícios quebraram. Portas se abriram. Entendimento profundo das Escrituras veio. Jejum não é penitência. Não é você tentando impressionar Deus. É você criando espaço espiritual
para que Deus haja de forma mais profunda na sua vida. E sobre as Escrituras. A Bíblia não é um livro comum. Não é apenas história ou filosofia, é a palavra viva de Deus. E quando você a lê com o Espírito Santo te guiando, ela se abre de formas que nenhum comentarista pode te mostrar. Passei anos lendo a Bíblia para criticá-la e não vi nada. Agora leio para aprender e cada dia descubro novas camadas. Profecias que se encaixam como quebra-cabeça. Padrões numéricos impossíveis de serem coincidência. Conexões entre livros escritos com séculos de diferença, mas que formam uma narrativa perfeita. Isso só é possível se um autor divino coordenou tudo. E quanto mais você estuda orando, pedindo revelação, mais você vê a Bíblia se torna tridimensional, viva, falante. E isso te dá uma convicção inabalável de que você está seguindo a verdade, não uma religião inventada por homens. Aprendi também que você precisa orar pelos seus inimigos. Não porque eles merecem, mas porque isso te liberta. Quando orei pela primeira vez pelos ateus que me atacavam online, algo quebrou dentro de mim. A amargura saiu. O desejo de revidar desapareceu. E o mais incrível, alguns deles mudaram. Não porque minha oração os forçou, mas porque, quando você ora por alguém, Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa de formas que você nunca saberá. Talvez ela tenha um encontro com alguém que fale de Jesus. Talvez ela passe por uma situação que a faça questionar suas crenças. Talvez ela tenha um sonho. Você não sabe como Deus vai agir, mas Ele age quando você ora. Sempre. E sobre proteção espiritual. Depois que me converti, percebi que precisava orar cobertura sobre minha vida todos os dias. Não por medo, mas por sabedoria. O inimigo não esquece quem você foi. Ele não esquece o estrago que você fazia a favor dele. E quando você muda de lado, ele fica furioso. Então todo dia eu oro o sangue de Jesus sobre minha mente, sobre meu corpo, sobre minha família, sobre meu ministério. E declarando essa proteção, sou guardado. Já enfrentei ataques. Já tive noites difíceis. Mas nunca fui destruído, porque estou coberto pela oração. E você também precisa estar. Não seja negligente com isso. Ore proteção sobre você e sobre quem você ama. Declare diariamente que você e sua casa servem ao Senhor. E isso cria um escudo espiritual que o inimigo não consegue penetrar facilmente. Por último, aprendi que oração muda você antes de mudar as circunstâncias. Muitas vezes você ora pedindo que Deus mude uma situação. E Ele muda você primeiro para que você possa lidar com a situação de forma diferente. Ou Ele muda você para que quando a situação mudar, você esteja pronto para o que vem depois. Então não fique frustrado se a resposta não vem do jeito que você esperava. Deus está fazendo algo maior, algo melhor, algo que sua visão limitada não consegue enxergar ainda. Confie no processo. Continue orando, continue crendo, continue obedecendo. E no tempo certo, você vai olhar para trás e entender por que as coisas aconteceram daquela forma. E vai agradecer porque Deus não te deu o que você pediu na hora que pediu. Ele te deu algo melhor no momento perfeito. Escreva nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração é mais do que palavras. É um compromisso. É você dizendo que não importa quanto tempo demore, não importa quantas vezes pareça que nada está acontecendo, você vai continuar. E quando você se compromete assim, ou se o say move, anjos se mobilizam. E o inferno treme. Porque uma pessoa que não desiste da oração é uma pessoa perigosa para o reino das trevas. É alguém que vai ver milagres, que vai ver respostas, que vai ver o impossível acontecer. E você pode ser essa pessoa, você já é, se escolher ser. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você pode até pensar que foi o algoritmo, que foi curiosidade, que foi tédio, mas eu sei melhor. Alguém orou por você. Talvez sua mãe, talvez sua avó, talvez aquele amigo cristão que você ridiculariza, mas que te ama de verdade. E essa oração te trouxe até esta mensagem. Porque Deus não desperdiça nada. Cada palavra que você ouviu aqui foi orquestrada para chegar aos seus ouvidos neste momento exato da sua vida. E agora você tem uma escolha a fazer. A mesma escolha que eu tive que fazer naquele chão de sala, aos 32 anos. Depois de ver o que vi, você pode ignorar tudo isso. Pode fechar este vídeo e voltar para a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou você pode fazer algo diferente, algo que vai mudar sua eternidade. Eu não estou aqui para convencer você com argumentos filosóficos. Já fui mestre nisso e sei que argumentos não salvam ninguém. Estou aqui para te contar o que vi. E o que vi é isto.
Existe um inferno real aguardando aqueles que morrem sem Cristo. Não importa quão boa você acha que é a sua vida. Não importa quantas coisas boas você fez. Não importa se você é ateu, agnóstico, espírita, religioso de outra fé ou até cristão nominal que nunca teve um encontro real com Jesus. Se você morrer sem um relacionamento verdadeiro com Cristo, existe apenas um destino. E Steve Law, 6, aquele lugar. Ouvi aqueles gritos. Senti aquele desespero, e só voltei porque Jesus decidiu me dar mais uma chance. Mas nem todos terão essa chance. A morte não avisa, não negocia, não dá tempo para você repensar suas escolhas. Mas também existe outro lado. Existe um céu real, existe uma vida eterna de paz, alegria, comunhão com Deus. Existe propósito nesta vida e glória na próxima. E tudo isso está disponível para você agora. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, não quando você arrumar sua vida. Agora, exatamente como você está, com todas as suas dúvidas, com todos os seus erros, com toda a sua bagagem. Jesus não espera você se limpar para aceitá-lo. Ele te aceita sujo e te limpa depois. Foi o que ele fez comigo e quer fazer com você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa abrir a boca e clamar. Você precisa dobrar seu orgulho e reconhecer que precisa de um Salvador. Porque você precisa, todos nós precisamos. Não somos bons o suficiente. Nunca fomos. Nunca seremos. E é por isso que Jesus veio. Para fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Se você está sentindo algo diferente agora, um aperto no peito, uma inquietação, uma vontade de chorar, sem motivo aparente, isso é o Espírito Santo te tocando. É Deus batendo na porta do seu coração. E você pode abrir ou pode trancar. Mas saiba que talvez essa seja a sua última chance. Talvez seja a última vez que você vai sentir esse toque. Porque o Espírito não força. É o convite. E se você rejeitar muitas vezes, chega o momento em que ele para de convidar. E aí você fica entregue à sua própria sorte, à sua própria justiça, que nunca será suficiente. Então não endureça seu coração. Não seja orgulhoso como eu fui. Não desperdice anos fugindo de quem mais te ama. Não espere ter que visitar o inferno para crer que ele existe. Aceite agora, enquanto há tempo. Enquanto o seu coração ainda bate. Enquanto você ainda pode escolher. Vou fazer uma oração agora. E se você realmente quer mudar, se você realmente quer ter certeza de onde vai passar a eternidade, repita essa oração comigo. Não precisa ser em voz alta, se estiver em público, mas precisa ser sincero. Precisa sair do coração, não apenas da boca. E se você fizer isso com fé, com sinceridade, tudo muda agora. Sua eternidade é selada agora. Você passa da morte para a vida agora. Então repita comigo: Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que não posso me salvar por mim mesmo. Reconheço que precisei de um Salvador. E que esse Salvador é você. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que está vivo e que me ouve agora. Eu entrego minha vida a você. Não tenho nada para oferecer, além de um coração quebrantado. Mas é o que tenho e é o que dou. Me aceita, Senhor. Me perdoa, me transforma. Me usa. A partir de hoje, eu sou seu. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você acabou de nascer de novo. Você é uma nova criatura. O velho, você morreu. Um novo você nasceu. E o céu inteiro está celebrando agora. Os anjos estão em festa, porque mais uma alma foi arrancada das garras do inferno. Mais um nome foi escrito no livro da vida. E esse nome é o seu. Bem-vindo à família. Bem-vindo ao reino. Sua jornada está apenas começando. E não vai ser fácil. Haverá lutas, haverá batalhas, haverá momentos em que você vai querer desistir, mas não desista, porque você tem um pai agora que nunca te abandona. Você tem um espírito agora que te guia. Você tem irmãos agora que vão te apoiar. E você tem um destino agora que é eterno e glorioso. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, vá nos comentários e escreva: o inferno treme quando eu oro. Não é arrogância. É declaração de guerra. É você anunciando publicamente de que lado você está. E isso importa. Isso tem peso espiritual. Quando você declara sua fé publicamente, você está queimando as pontes com o mundo velho. Está dizendo que não há volta. E isso fortalece sua decisão. Segundo, compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquele amigo ateu, com aquele parente que está longe de Deus.
com aquela pessoa que está passando por depressão, por vícios, por crises, porque talvez sua oração trouxe você até aqui. E talvez o compartilhamento deste vídeo leve alguém até Jesus. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma alma. Não subestime isso. Terceiro, inscreva-se neste canal e deixe o like. Não é por vaidade, é porque quanto mais pessoas engajarem, mais o algoritmo vai espalhar esta mensagem. E mais vidas serão impactadas. Mais ateus verão que existe um exato que encontrou a verdade. Mais pessoas em trevas verão que existe luz. Minha história não terminou naquela sala onde entreguei minha vida a Jesus. Aquele foi apenas o começo. Hoje sou pastor. Prego o evangelho que tentei destruir. Uso o mesmo conhecimento que usava contra Deus agora a favor dele. E toda semana vejo vidas sendo transformadas. Vejo ateus se convertendo. Vejo famílias sendo restauradas. Vejo pessoas sendo libertas de vícios, de depressão, de opressão espiritual. E tudo isso porque alguém não desistiu de orar. Tudo isso porque orações chegaram ao trono de Deus e ele decidiu agir. Então não pare de orar. Não desista daquela pessoa que parece impossível. Não desista daquele filho que se desviou. Não desista daquele casamento que está destruído. Não desista dos seus sonhos, dos seus propósitos, da sua cura. Porque se Deus transformou um ateu militante em pastor, ele pode fazer qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa. Nada é impossível para aquele que ressuscitou dos mortos. A oração que minha mãe fez durante 15 anos mudou minha eternidade. A oração que você vai fazer hoje pode mudar a eternidade de alguém. Então ore, ore sem cessar. Ore com fé, ore com autoridade. Ore sabendo que suas palavras movem o céu e abalam o inferno. Porque movem, porque abalam, e porque você foi chamado para isso. Não apenas para ser salvo, mas para ser um instrumento de salvação. Não apenas para ser liberto, mas para libertar outros. Não apenas para ser curado, mas para ser canal de cura. Você tem um chamado. E esse chamado começa agora. Começa com você orando. Começa com você compartilhando. Começa com você vivendo de forma tão transformada que as pessoas ao seu redor vão perguntar: o que aconteceu com você? E aí você vai ter a chance de contar, de testemunhar, de plantar sementes que vão gerar mais frutos. E assim, o reino avança. Uma vida transformada por vez. Uma oração atendida por vez. Uma alma salva por vez. Eu era a pessoa mais improvável de se tornar cristão. Se você me conhecesse há 5 anos, você riria se alguém dissesse que eu seria pastor. Mas Deus se especializa em impossíveis. Ele pega o que está morto e ressuscita. Ele pega o que está quebrado e restaura. Ele pega o que está perdido e encontra. E se ele fez isso comigo, ele pode fazer com qualquer um, inclusive com você, inclusive com aquela pessoa que você acha que nunca vai mudar. Então não desista. Continue orando, continue crendo, continue plantando. E um dia, você vai ver o milagre. Você vai ver a transformação. E tudo vai valer a pena. Cada madrugada de joelhos. Cada lágrima derramada. Cada jejum feito. Cada versículo declarado. Tudo vai valer a pena quando você vir a resposta. Que Deus abençoe você. Que Ele abra seus olhos espirituais. Que Ele te use poderosamente nestes últimos dias. E que quando Jesus voltar, Ele te encontre orando, trabalhando, resgatando almas das trevas para a luz. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o inferno treme quando você ora. Nunca esqueça disso.